Graça e paz, amados irmãos do querido Rio Grande do Sul. Eu me chamo Evandro Nunes, sou missionário, escritor, aqui da Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, e com imensa alegria no meu coração, eu me dirijo a você através deste vídeo que tem a missão de entregar uma das pregações que estão sendo ministradas nesse tempo. Glória a Deus por estarmos juntos através desse vídeo. Quero agradecer imensamente o convite do querido Marco Antônio, um grande amigo. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe este belo trabalho de evangelização que vocês desempenham aí no sul do país. E o tema que nos foi proposto para ministrarmos nesse momento é um tema até já conhecido de todos nós, mas que graças ao bom Deus, a palavra do Senhor sempre traz novidade quando ela é proclamada. Amor aos irmãos. E o texto que vai embasar essa partilha com vocês está no livro Atos dos Apóstolos, conhecido também como o Evangelho do Espírito Santo. Então, convido você a tomar a sua Bíblia e abrir aí no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42 e seguintes, que vai dizer exatamente assim: Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, o livro Atos dos Apóstolos, escrito por São Lucas, e aí a gente já lança um olhar de fé sobre essa questão, porque Lucas era médico de profissão e se torna um médico de almas. E como médico de almas, eu só consigo enxergar que alguém que é médico de profissão, quando escreve um livro espiritual, está nos dando a oportunidade de sermos curados. E o tema dessa hora é para falar de amor entre os irmãos. Se nós fôssemos digitar na internet a palavra amor, ali vai ter uma série de definições, inúmeras páginas com essa palavra. Mas quando a gente recorre ao livro da vida, a gente já sabe qual é a definição de amor. Deus é amor. E aquele que ama
nos ensina como amar as pessoas. Eu só consigo enxergar que eu vou desenvolver amor para com os irmãos que eu convivo, com quem eu trabalho, quem serve comigo na comunidade, a partir da minha relação com o próprio Deus que é amor, como disse o apóstolo João. Sem sombra de dúvida, quando você se relaciona bem com Deus, Deus vai te ensinar a se relacionar bem com as pessoas. Tudo isso é fruto de uma busca primeiro pessoal. Você pode me perguntar, Evandro, qual é o primeiro indicativo, qual a primeira necessidade de uma pessoa para amar os irmãos? Eu digo sem titubear, decisão. Se você não decidir amar os seus irmãos, você não sai do lugar. A decisão vem de você. A graça vem de Deus, é verdade, mas a decisão precisa partir de você. Um coração que não decide amar os irmãos é um coração em que a graça não será aproveitada. Os apóstolos tinham já passado por aquele período de 9 dias trancados dentro da sala do cenáculo. Pentecostes já tinha acontecido. E é interessante que nós observamos os traços daquilo que nós acabamos de proclamar também estavam presentes naqueles 9 dias ininterruptos de oração. A exemplo do que acontece aqui, eles estavam em comunhão, trancados numa sala. A exemplo do que o texto aqui proclamou, eles, naqueles 9 dias, comeram a mesma comida, o mesmo pão. E, ao mesmo tempo, eles faziam uma oração unânime. Isso faz toda a diferença. Somos corações diferentes. Somos de criações diferentes. A criação que os meus pais me deram talvez não seja a mesma criação que os teus pais te deram. Costumes, hábitos que eu tenho, talvez você não tenha, e vice-versa. Porém, numa coisa a gente consegue se entrelaçar. É a partir da relação com Deus, eu volto a dizer isso, que a gente vai conseguir se relacionar com as pessoas. Eu tenho essa convicção no meu coração, meu irmão, minha irmã. Se nós não tivermos uma alta medida de oração, não vai se despertar em nós o temor a Deus. O temor a Deus faz, depois da decisão, faz um caminho belíssimo para que eu ame os meus irmãos. E quando a gente fala de amor, me permita dizer, nós não estamos falando de um amor poético, nada contra os poetas. Mas nós estamos falando de um amor encarnado, um amor exigente, porque olhamos para a excelência do amor, Cristo. A excelência do amor está em Cristo, e essa excelência de amor é amor exigente. Portanto, meu irmão, minha irmã, para que eu e você consigamos amar as pessoas, nós precisamos aceitar as exigências daquele que nos amou absurdamente. É interessante notar que uma das características
descritas no texto e que mostra em que nível está o teu amor aos irmãos, é a graça do desapego. Sim, uma pessoa desapegada daquilo que passa, ela facilmente vai conseguir amar o seu próximo. Uma pessoa apegada àquilo que passa, ela vai ter mais trabalho para conseguir amar os seus irmãos. Evandro, mas eu sou cuidadoso com as minhas coisas. Eu sou zeloso com o que é meu. Quando eu empresto, eu quero de volta. Você tem toda a razão. Mas a tua segurança precisa estar firmada no amor e não nos benefícios, e não no resultado das tuas conquistas, e não naquilo que é transitório. Quando eu, olhando o meu irmão, a necessidade que as pessoas que Deus me confiou têm e eu posso me mover a ajudá-las, é através da minha atitude que o meu amor se encarna. Querido irmão, querida irmã, vamos ser bem honestos. Bem honestos. Eu e você precisamos colocar não aos pés das pessoas, mas aos pés do Senhor todas as nossas seguranças humanas. Porque muitas vezes as seguranças humanas, meramente humanas, são impeditivos para que eu e você não amemos para valer. No nosso ambiente carismático, é muito comum, num momento de ministração, de oração, ali quando está acontecendo o grupo de oração, é muito comum a pessoa que está ministrando com o microfone dizer assim: fala para o irmão do lado, Jesus te ama. Você já deve ter ouvido isso, já deve ter visto isso. Fácil é nós dizermos: Jesus, eu te amo. Mas não duvide que em qualquer dia, qualquer hora, de repente, alguém que você, motivado, diga para ela: Jesus te ama. Você seja interpelado e questionado. Me prove. Me prove através da sua vida. Me prove através do seu gesto que eu sou amado por Deus através da sua vida. E é bem verdade, meu irmão, minha irmã, que não sei se você já parou para pensar, a gente consegue receber um ministério da parte de Deus, a gente fica feliz em receber um chamado da parte de Deus, a gente se realiza quando Deus fala: eu vou te usar, eu vou levantar você para ajudar na minha obra, eu vou enviar você. A gente celebra mesmo. Mas ao mesmo tempo, nós não caminharemos sozinhos. Caminharemos com pessoas que têm uma personalidade diferente da nossa, um costume talvez diferente do nosso, reações diferentes das nossas reações. Pessoas que são mais comunicativas, outras que são mais introspectivas, pessoas que são de iniciativa, pessoas que fazem somente quando alguém diz: vai lá e faça. Mas é interessante notar que a gente se dispõe a servir a Deus, a servir a obra de Deus com os irmãos, mas muitas são as vezes em que a gente não se dispõe a amar o irmão que a obra de Deus me deu. E é aqui que está o X desta pregação. Eu não tenho dúvida de que você ama a obra de Deus. Seja você um intercessor, um pregador, um músico, um coordenador, um ministro da Eucaristia, um catequista. E glória a Deus por isso.
Mas vamos ser honestos, minha gente, numa relação humana que é também marcada pelas tensões. Basta olhar nossa família. A gente vai observar que muitas vezes, não são poucas, essas tensões, elas mexem com a gente. E aí é mais fácil a gente amar, querer amar só a obra, mas não o irmão que está dentro da obra. Quantas são as vezes que a gente pode de repente dizer: eu vou servir, mas eu não quero contato com aquele fulano. Eu estou aqui só por causa de Jesus, porque se fosse por causa daquele outro ali, daquela outra ali, ó, eu já teria tirado o time fora. Ainda bem que isso não acontece no Rio Grande do Sul, só em São Paulo. Mas eu tenho certeza, irmãos queridos, que aquilo que nós recebemos de Deus, que também compõe o segundo mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É evidente, e aqui fica uma grande dica, que você não vai se relacionar assim, ó, com todo mundo. Há uma diferença entre vínculo e afinidade. Vou dar um exemplo para você. Se você tiver irmãos, você vai entender. Se você tem 2, 3 irmãos, você tem vínculo com todos eles, mas não necessariamente você tem afinidade com todos eles. Você pode de repente ter afinidade com o seu irmão mais novo, ou com o irmão do meio, ou com a mais velha, mas não tem afinidade com todos. No grupo, na paróquia, você tem afinidade com aquela pessoa que vai na sua casa, que toma café, que passa mensagem para você, que você conversa horas com ela, mas com aquele outro você tem um vínculo, mas não tem aquela proximidade tão grande. A gente precisa saber distinguir isso. E muita gente sofre porque não entende essa diferença. Que a gente caminha com várias pessoas. Com todos teremos vínculo, mas nem com todos teremos afinidade. E isso precisa ser considerado, hein? Porque senão a gente sofre desnecessariamente. Quantos são aqueles que aguardam afinidade daqueles com quem você vai ter apenas vínculo? É aqui que eu vou amadurecendo, é aqui que eu vou entendendo, é aqui que eu vou crescendo, é aqui que eu vou vivendo em Deus a aventura de como me relacionar com as pessoas. Certa vez eu ouvi uma pessoa me dizer assim: quem trabalha com gente precisa gostar de gente. Eu falei, é verdade, porque não será possível mantermos uma ótima relação com as pessoas se nós não gostarmos de nos relacionarmos com as pessoas. Querido irmão, querida irmã, é a partir daquilo que eu vivo com Deus, que eu vou aprendendo a viver com os irmãos, as outras pessoas vão percebendo, como aconteceu com os apóstolos. Era uma sequência muito bem definida por parte destes servos, destes irmãos. Todos eles ardia neles o temor a Deus, ou seja, aquele desejo de não desagradar a Deus. E quando eu não me relaciono bem com as pessoas, quando eu não sou bem resolvido com os irmãos, eu não estou exercitando o santo temor. Estou deixando a desejar. Apossava-se deles o temor. Eles fracionavam o pão, ou seja, era comum, todos comiam na mesma mesa. Todos
sentiam o mesmo sabor. Todos perseveravam na oração. Ou seja, para eu me relacionar bem com as pessoas, eu tenho que ter temor a Deus, eu tenho que ser caridoso, vida fraterna, pão partilhado, e eu tenho que ter vida de oração. Eu tenho que ir à casa de Deus. Era muito sintomático isso neles. Eles eram assíduos no templo. Por isso que não tem como, meu irmão, minha irmã, a gente dizer na mesquinhez, eu não vou à igreja. Porque a igreja é casa que tem muita... Nada contra Deus, lógico. Mas a igreja é casa que tem muita gente falsa, muita gente hipócrita. Você já deve ter ouvido isso. Mas quem não se permite relacionar-se com os irmãos na casa de Deus, acaba sendo, me permita dizer, de certa forma, um covarde. Porque não dá para ser igreja colocando um altarzinho na sua casa, acendendo uma vela para Nossa Senhora, rezando 3 Ave-Marias, um Glória ao Pai, e a missa sem conhecer quem diz amém do teu lado. Eu e você temos a chance de, a partir dessa hora, vivermos uma nova história, olhando, como dizia o querido Padre Léo, olhando para as pessoas que caminham conosco, sabendo que Jesus está escondido ali dentro. É um desafio, mas pelo Espírito Santo nós conseguiremos. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje e que você seja conhecido como aquela que sabe amar e servir os irmãos. Um amor palpável, um amor real. Fogo na alma e até a próxima. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.